Bom, então esse vídeo aqui vai ser um overview sobre o meu último projeto. É um projeto de modelagem aí, de prop, que eu fiz para ser usado dentro da Unreal Engine. Eu quero fazer alguns comentários aí sobre o processo, né, de criação, todo o processo desde o início até o fim, utilizando aí vários softwares, né, tentando extrair o melhor de cada software. Então, eu começo modelando dentro do ZBrush. Depois do processo de modelagem, eu faço já alguma coisinha de topologia dentro do ZBrush. Depois mando tudo isso para o Blender. Dentro do Blender eu utilizo alguns plugins externos, né, para criar uma topologia mais otimizada para esse modelo, né, porque a topologia que a gente modela dentro do ZBrush normalmente é uma topologia muito ruim, muito densa, né? Então isso acaba fazendo o modelo não ser funcional. Então, dentro do Blender, a gente consegue otimizar essa malha, né, com a ajuda de alguns plugins externos. Você até consegue fazer isso nativamente dentro do Blender, mas eu acabo utilizando alguns plugins para acelerar o processo. Então, dentro do Blender, topologia, UVs, né, organização de UVs, todo o mapeamento de UVs e abertura da malha. Depois eu jogo isso para o Marmoset, e dentro do Marmoset a gente vai fazer o processo de bake, que é pegar todos os detalhes, né, do modelo High Poly que foi feito dentro do ZBrush e projetar esses detalhes nessa versão Low Poly, né, com a topologia otimizada. E daí a última etapa, a gente manda tudo isso para dentro do Substance, e lá dentro do Substance a gente vai começar a fazer a textura. Então eu vou comentar um pouquinho sobre todo esse processo. É um processo bem longo, né? E vamos começar com o ZBrush. Bom, começando um pouquinho falando sobre o ZBrush, eu costumo modelar no ZBrush, né, porque eu considero ele o melhor software de modelagem disparado. É claro que você consegue fazer coisas muito boas, né, em qualquer software. Por exemplo, o Blender, ele tem o sistema de escultura dentro do Blender, né, para você fazer modelos orgânicos, hard surface também. Mas eu acredito que o Blender não lida tão bem assim com uma contagem poligonal tão alta assim como o ZBrush. O ZBrush ele é um software muito otimizado. Você consegue elevar a contagem poligonal do seu modelo a níveis astronômicos, assim. Então, coisa de 100 milhões, 200 milhões, eu já ouvi, né? Não cheguei a ver. Eu já ouvi pessoas dizerem sobre projetos que chegaram a 1 bilhão de polígonos. Então, 1 bilhão de polígonos é um poder computacional absurdo que sua máquina tem que ter para conseguir rodar isso. E o ZBrush é um software que otimiza isso demais e faz com que seu computador consiga rodar isso de forma mais leve, sabe? Então eu acho que nesse sentido o ZBrush ele ainda está muito à frente dos outros softwares pela questão de ser um software muito otimizado, né? Se você pega todos os estúdios AAA, a maioria dos modeladores eles modelam dentro do ZBrush. Então aí entra naquele lance que eu falei de você tentar extrair o melhor, né, de cada software para cada aspecto do seu projeto. Então a primeira parte do meu processo de modelagem é uma parte chamada blocking, que é uma fase da modelagem em que basicamente eu vou blocar formas geométricas, massas, e vou montar a estrutura inicial do modelo, né? Isso de forma muito rápida, né? O blocking ele precisa ser rápido, né? Você não precisa botar muito preciosismo em cima do blocking, porque normalmente o blocking é feio, amassado, né? Você não precisa se preocupar em fazer uma malha refinada, né, com uma borda perfeita, com linhas fluídas, né? O blocking ele normalmente ele vai ser mais grosseiro mesmo. Então, o propósito disso é que realmente você monte a silhueta principal do modelo. E com isso você consegue entender se esse modelo está funcionando ou não, em termos de proporção, em termos de alinhamento, em termos de shapes, em termos de volume. Se for um personagem, você consegue entender a partir do blocking se a pose do seu personagem está funcionando, se a estrutura principal está funcionando. Então o blocking ele serve como se fosse uma estrutura para o seu projeto. Depois que a gente finalizar esse blocking e estruturar ele todo, é importante a gente comparar o blocking
com o modelo que a gente está fazendo, né, com a nossa referência, com o nosso concept, e comparar todos os elementos em termos de proporção. A proporção está correta? Se não tiver, você consegue facilmente ajustar isso, até de forma grosseira mesmo. Você pega, ele tá mais largo que a minha referência, então pega um scale ali, uma ferramenta de scale, e você achata isso mesmo de forma grosseira, porque você ainda não refinou nada, então você não vai ter problema de distorção nenhuma, né? Então você fica comparando, né, com o seu concept e vendo o que está funcionando, o que não está. Quando você chega no final do blocking, você já analisou, já comparou várias vezes, né, com o seu concept e na sua cabeça tá funcionando, tá parecido com a referência, tá parecido com o seu concept, aí você parte para a etapa 2, que é a etapa, né, do refinamento. Então, depois dessa etapa de blocking, a gente começa a refinar essa peça e a gente pode fazer isso. Eu normalmente faço isso de duas formas. A primeira forma é adicionando, né, uma primitiva, um objeto geométrico, mais ou menos que já tenha o formato da peça que eu quero modelar. Adiciono esse objeto e coloco ele na posição onde ele deve ficar, e a partir disso eu começo a dar o formato dele, né? É importante você tentar deixar esse objeto o mais low possível, né, em termos de topologia, só dando o formato dele, né? Porque depois a gente vai subdividir essa malha e depois de subdividir, aí a gente vai aplicar detalhes em cima disso. Então essa é uma forma, né? Adicionando primitivos. Outra forma é você usando o próprio blocking, né? Então dentro do ZBrush tem uma técnica que você faz uma máscara, né? Em cima da malha, e você consegue extrair a região dessa máscara. Então, quando você extrai a região dessa máscara, ela vai vir com uma topologia muito ruim normalmente. Só que você consegue, através de técnicas de Zero Mesh, principalmente, você consegue vir refinando essa malha até ela ficar uma malha lisa, uma malha refinada, uma malha leve. Então, e aí é a mesma coisa, mesmo processo. Você extrai a malha, você refina ela usando o Zero Mesh e você chega a uma topologia boa, uma topologia que você goste, uma topologia que funcione para fazer isso funcionar. Então, são basicamente essas duas técnicas que eu utilizo para fazer o refinamento do blocking. Vai depender de cada caso, né? Vai ter casos que vai ser muito mais fácil você simplesmente, por exemplo, adicionar um cubo, jogar ele ali na posição que ele vai ficar e a partir daquele cubo você dá o formato da peça, né? Ou outras vezes, normalmente quando a peça tem muita quebra de silhueta, quebra de formas, aí faz mais sentido você usar a técnica da extração, né, de malha. Então, vai de você avaliar de caso a caso qual se encaixa melhor ali no momento. Uma coisa que eu faço quando eu estou modelando é pensar em termos de retopologia já. Porque muita coisa, quando você trabalha com essa mentalidade de ter uma topologia mais clean, mais fluida, você consegue já, dentro do próprio ZBrush, fazer uma base de malha que já vai ser basicamente a malha que você vai usar no seu modelo final. Então, por exemplo, esse projeto eu consegui utilizar várias peças dele, a base que eu tinha dentro do ZBrush. Eu não precisei refazer do zero lá dentro do Blender a topologia. Porque no processo de modelagem já muita coisa eu já fui modelando pensando já na topologia final. Óbvio que tem coisas que é impossível você conseguir fazer isso, né? Mas muita coisa você consegue já dentro do próprio ZBrush refinar essa base para que ela seja já uma base pré-pronta para a topologia final. Então, nesse projeto eu fiz isso em várias peças, né? Óbvio que não foi a topologia final, eu joguei essa peça base do ZBrush para dentro do Blender, e lá dentro do Blender normalmente eu tiro um pouco de edge, né? Porque mesmo ela estando muito otimizada dentro do ZBrush, ela ainda talvez esteja um pouco high, né? Um pouco alta. Então eu jogo pro Blender e lá dentro eu deleto alguns vértices, né? Que não estão que não são importantes, né, para a silhueta do modelo como um todo, e isso já resolve a minha vida assim, em termos de topologia.
Então, com o modelo High Poly pronto, a gente vai para a próxima etapa, e a próxima etapa vai ser lá dentro do Blender. Dentro do Blender, a gente vai fazer todo o processo de otimização dessa malha, todas as peças que precisam de retopologia, a gente vai fazer ali dentro. Eu normalmente faço usando um plugin externo, que é o RetopoFlow, é um plugin que está disponível aí no Blender Market. E é um plugin muito legal porque ele tem várias ferramentas aí para você criar geometria em cima do seu modelo. Tudo isso acaba acelerando bastante o workflow, né? Muito mais fácil que fazer de forma manual, principalmente para modelo orgânico. Esse aqui é muito hard surface, né? Mas principalmente para modelo orgânico, as ferramentas desse plugin elas ajudam demais, assim, você fazer uma topologia e fazer de forma rápida até, sabe? E falando em termos de topologia, é interessante você sempre usar polígonos aí com 4 vértices, né? Que é o padrão que o pessoal costuma fazer retopologia. Tentar evitar ao máximo, né, a utilização de triângulos, porque normalmente quando você coloca um triângulo na malha, a suavização dessa malha, né, o jeito que a luz incide sobre a malha, acaba tendo um pouquinho de deformação, acaba tendo um pouquinho de artifacts, e você não tem uma superfície muito lisa, assim. Então é sempre bom prestar atenção nesses detalhes na hora de fazer uma topologia. Não é que é proibido usar triângulo, tá? Principalmente para games, né? Como os games normalmente tem uma topologia muito low, muito leve, né? Vai ter diversos momentos que você vai precisar utilizar triângulo para conseguir fechar a topologia, mas é sempre interessante evitar isso, né? Com o tempo, conforme você vai pegando experiência em fazer topologia, você vai aprendendo onde você coloca ou não os triângulos, né? Você vai aprender que, na verdade, os triângulos eles não são, né, um vilão, né? Você não precisa também ter medo deles. Eles têm o lugar certo e a hora certa de serem colocados, né? Isso é uma coisa que você vai pegar só fazendo, né? Não, é difícil de explicar assim. É uma coisa que você tem que praticar, fazer várias e várias topologias para você começar a entender como funciona isso. Então, com a topologia pronta, né, a gente vai para o processo de UV, que é o processo, né, de você abrir, né, essa malha 3D e transformar ela num plano 2D, né, para você desenhar a textura por cima dela ali. E um paralelo, né, para você tentar entender melhor isso é você comparar com uma caixa, né? Uma caixa, ela é um objeto 3D, só que se você desmontar ela, você consegue fazer com que ela seja um objeto 2D, né? Uma folha ali, e você, com essa folha, né, de textura, você envelopa ela e ela se transforma, né, numa caixa. Então, esse é um paralelo, né, que você pode fazer para conseguir entender mais ou menos como é, né, esse processo de UV. E é sempre interessante, né, você fazer cortes de UV em locais, né, que não vão aparecer no modelo, né? Então, por exemplo, se é um modelo humano, evitar fazer cortes de sims no rosto, né? Tentar fazer mais escondido aqui, perto da orelha, atrás da cabeça, lugares onde serão menos visíveis, né? Porque na parte de textura, às vezes acaba onde tem essas interseções de malha, né, onde acaba uma UV e começa a outra, acaba gerando algum ruído ali, né, é difícil de tirar isso, né, na textura e pode ser que tenha algum defeito ou outro. Então, fazer isso em locais do modelo onde terão menos visibilidade é a forma correta de você se pensar nessa hora. Outra coisa, né, de você se pensar nessa fase de UVs é você tentar otimizar ao máximo essa parte de UV layout, né, você tentar deixar todas essas pecinhas, né, de UVs todas organizadas, né, mexer na posição dela, fazer com que elas fiquem mais organizadas ali para aproveitar melhor o espaço. Então, quanto melhor o aproveitamento de espaço dentro do seu UV layout você tiver,
melhor vai ser a sua textura, mais espaço você vai ter para texturizar, né? Mais resolução vai ter tua textura. Então, eu utilizo um plugin dentro do Blender também para fazer isso, que é o VPack, que é um plugin que você seleciona todas as suas UVs e você consegue regular alguns parâmetros ali, né? Quanto uma UV vai ter de distância de uma outra UV, o tipo de alinhamento que você quer, então você pode alinhar as peças maiores para a esquerda, as peças menores para a direita. Você consegue definir vários parâmetros de organização ali e esse plugin ele organiza tudo para você de forma automática, né? Com isso você consegue poupar muito tempo, né? Tempo que você iria organizar isso de forma manual, você consegue fazer isso com um clique e ele já está quase perfeito. Você só pode ajustar alguma coisinha ou outra, mas já vai estar quase perfeito já. Normalmente já está pronto para ir para frente. Bom, como o nosso modelo já tem uma topologia boa, já tem as UVs todas abertas e organizadas, agora a gente vai sair do Blender e vai levar esse modelo lá para o Marmoset, que é onde a gente vai fazer o Bake. O Bake ele é um processo em que a gente vai pegar a informação do nosso modelo High Poly e vai projetar em cima do nosso modelo Low Poly. Quando a gente faz o modelo Low Poly, basicamente a gente perde todos os detalhes novamente do modelo. A gente fica só com uma base ali, né, de estrutura do modelo e todos os detalhes de superfície que a gente modelou lá dentro do ZBrush, né, ele é perdido. Então esse processo de bake ele vai projetar, né, isso de volta na forma de uma textura, na forma de um mapa com informação de altura, né. Então, essa informação de altura vai fazer com que o modelo ganhe de volta os detalhes do que ele tinha dentro do ZBrush. E essa parte do bake, assim, para mim, pelo menos, eu acho que é a pior etapa de todas, porque é uma etapa que acontece muito bug. Você vai chegar lá no bake, vai fazer bake e vai ter muito bug, muita coisa não vai funcionar e você vai ter que começar a fazer um processo de rollback, né? Ficar voltando, né? Para refinar alguma coisa que não deu certo e voltar de novo para o bake. Nesse projeto específico, eu comecei tentando fazer o bake dentro do Substance e eu não estava conseguindo extrair um resultado bom dentro do Substance. Tinha vários bugs, vários defeitos e o Substance ele não oferece ferramentas para você corrigir esses bugs, né? Esses defeitos. É muito mais limitado. E já o Marmoset, ele te oferece muito mais ferramentas para você manipular, né, ali a geometria, a direção das normais, né, e com isso você consegue extrair um resultado melhor do bake. Outra coisa que você consegue fazer dentro do Marmoset, você consegue manipular, né, a cage, você consegue distorcer a cage. A cage, basicamente, ela pega o seu modelo, faz como se fosse uma caixa em cima do seu próprio modelo e projeta a textura do High Poly a partir dessa cage dentro do seu modelo. Dependendo do caso, por exemplo, digamos que o seu modelo é um modelo orgânico e é uma mão. Então, por exemplo, aqui entre os dedos, você vai ter muita interseção de malha. Então, a malha vai, quando você fizer uma cage para projetar o detalhe High Poly em cima do seu modelo, você vai ter muita distorção assim nessas partes do dedo, nessas partes onde tem uma malha muito próxima da outra. E isso acaba ficando tudo embolado ali e isso gera um bug em cima da sua textura, gera um artifact ali que acaba ficando feio, acaba ficando cheio de ruído ali. E o Marmoset, ele te dá essa opção de você vir com uma ferramenta ali e como se você esmufasse ali aquela região e deixasse ela lisa de volta ali. Então você consegue fazer isso manualmente, né? Apenas nas regiões que você tem essa distorção. E isso acaba sendo uma ferramenta muito poderosa na hora do bake. Claro que isso não resolve tudo, né? Por exemplo, nesse modelo eu tive muito problema, principalmente ali naquelas faixas que ficam ali no cabo da arma, eu tive muito problema que uma faixa estava meio que sobreposta à outra, né? Uma malha entrava dentro da outra malha e isso acabou gerando muito problema no meu bake, né? Acabou dando alguns artifacts ali. Então, nessa fase em específico, eu tive que voltar lá para dentro do ZBrush e tirar uma malha de dentro da outra, voltar para o Blender, refazer essa topologia
ir para ir voltar pro Marmoset. Então é um processinho chato, né? Mas se você quer realmente tentar extrair o máximo ali de qualidade, você tem que ter essa disposição de voltar lá pro começo, né? Refazer alguma coisa ou outra que não está funcionando. Outra coisa também que não funcionou, que eu tive que voltar lá para dentro do ZBrush, alguns alphas que eu apliquei, né, de hard surface ali dentro da malha. Eu cometi o erro de aplicar alguns alphas com muita intensidade, né? Então o alpha ele acabou fazendo um detalhe muito fundo dentro da minha malha ou na hora do bake, o bake não conseguiu extrair o máximo ali de resultado, né? Tava muito fundo, né? Então ele não conseguia trazer todas as informações ali corretas, né? Eu tive que voltar para dentro do ZBrush e reaplicar esse alpha um pouco mais suave, né? Com um pouco menos de volume. E é um processinho trabalhoso, sim, é um processo até chato, mas se você quer extrair realmente o 100% do seu modelo, você tem que realmente fazer esse vai e volta, né? Até você conseguir o resultado que você quer. Bom, depois que você finalizou ali o seu bake, que você está feliz com o resultado, você pode exportar esses mapas para o Substance, que a gente vai começar a parte de texturização dentro do Substance. Bom, dentro do Substance, né, a gente vai trabalhar com formato de layers, né? Então, para quem já usou Photoshop, é muito parecido com o Photoshop. Até a janela ali de layers é muito parecida. Então, basicamente, você trabalha com uma layer sobrepondo a outra e máscaras que vai tirar o efeito de alguma coisa e vai adicionar o efeito em outra. É uma forma legal de trabalhar, uma forma tranquila. Quando você pega o sistema de máscaras do Substance, você consegue fazer muita coisa. Bom, em termos de textura, eu queria que esse projeto, que esse modelo, ele não fosse tão realista, né? Então, normalmente o Substance ele oferece já alguns modelos, né, alguns Smart Materials, né, já pronto para você utilizar. Eu acabei não utilizando, né, eu acabei criando por conta própria meus materiais ali, sempre tentando atingir esse aspecto um pouco mais estilizado, né? Então, uma característica dessa estilização em termos de brilho, né? Você não pode ter tanto brilho assim. Esse projeto ainda tem, né? O roughness, ele tem um pouco de roughness, mas eu tomei o cuidado de não puxar muito pro roughness para não brilhar demais, porque quando você utiliza muito roughness, você acaba indo um pouco mais pro realismo, né? E uma coisa que eu fiquei muito surpresa nesse projeto foi a parte de alfas, né? Da aplicação de alfas na textura. Realmente foi uma parte que eu fiz bastante teste, né? Experimentei bastante, né? Para ver o que funcionava, o que não funcionava. E o projeto ele teve um salto absurdo, assim, quando eu comecei a jogar esses alfas, né, essas etiquetas, esses adesivos colados, né, é, até textura mesmo, né, essas texturas de bolinha meio pop art, né, quando eu comecei a projetar isso no modelo, eu gostei do resultado, achei que teve um resultado muito legal. Eu comparei assim o modelo sem as texturas, sem os alfas, né? E com os alfas o projeto ele ganhou um salto de qualidade muito legal, assim, porque os alfas, a função deles ali foi mais preencher espaços que estavam muito vazios, sabe? Mesmo tendo todos os detalhes, né, que eu já tinha feito dentro do ZBrush, né, de modelagem por cima ali, ainda tinha muito espaço vazio no modelo, né? Então, o legal desses alfas é que eles entram para preencher esses espaços e eles acabam dando um pouco mais de personalidade para o modelo, né? Então, esses stickers também que eu colei ali, como se, sei lá, o dono da arma tivesse
colado ali um adesivo por cima, né? E o adesivo ele já tem até um gasto também, ele já não é um adesivo novo, então dá pra ver que é uma arma que já foi usada há bastante tempo, né? E você vê esse desgaste, né, natural do tempo em cima dos stickers, em cima dos adesivos que estão colados, em cima das próprias peças, né? Até o próprio metal ali, né? Teve uma etapa, né, da construção desse metal, foi adicionar como se fosse uma sujeira, né, nesse metal. Então isso criou um contraste muito legal, né? Criou uma transição, né, para as bordas do metal, para a parte mais do corpo do metal, em que você sente, né, que tem uma sujeirinha ali, que isso está mais integrado, que isso tem mais detalhes, né, digamos assim. Então, a etapa de texturização é uma etapa muito legal, é uma etapa muito divertida, que você pode explorar bastante sua criatividade, né, você pode testar várias coisas, né. Outra coisa que é legal dizer é que não tenha medo de começar do zero, né. Por exemplo, essa textura, primeiro dia que eu comecei a trabalhar nela, eu trabalhei o dia inteiro nela, né, foi um dia inteiro de expediente, comecei a trabalhar às 8 horas, terminei no final da tarde, mais 5, 6 horas da tarde. Foi o dia inteiro trabalhando bem focado mesmo nela, e no final do dia eu odiei o resultado, eu achei uma bosta, achei horrível, né? Não gostei, não tava no caminho que eu queria. Antigamente, um tempo atrás, eu era muito relutante com isso, né? Em começar do zero tudo de novo, né? Porque eu ficava muito apegado, né, a esse trabalho que eu tinha feito. E é uma coisa meio que eu reprogramei na minha cabeça, né? Se não tá do jeito que eu espero, né? No caminho que eu quero, eu não tenho mais problema em recomeçar do zero e fazer tudo de volta. Então, essa textura foi um exemplo disso. Primeiro dia não funcionou, trabalhei o dia inteiro, não funcionou. No segundo dia eu resolvi reiniciar a textura, começar a trabalhar nela tudo de volta. E ao final do dia eu tive um resultado muito melhor, muito melhor. Ficou muitas vezes superiores à primeira versão. Então eu acho que o aprendizado que fica disso é não tenha medo de começar tudo de volta, né? Sei que às vezes é um pouco frustrante, né? Porque é um trabalho longo, né? Você trabalhar o dia inteiro em alguma coisa e chegar no final não funcionar e você recomeçar tudo do zero, às vezes é um pouco frustrante. Mas realmente se você tem uma idealização de qualidade, né, de padrão que você quer atingir, você vai ter que fazer isso, né? Consequentemente, você tem que fazer isso em algum momento do projeto, alguma coisa que não funciona, né? Então, com a etapa de textura pronta, a gente volta para o Blender para fazer nossos renders, né? Para fazer uma apresentação, né, do projeto. E eu gosto muito do Blender. Eu consigo extrair um resultado muito bom do Blender muito rápido, né? Eu testei fazer render no Marmoset, mas dentro do Marmoset eu não consegui extrair tudo que eu queria, sabe? Chegar no resultado que eu queria. Então eu fiz um setup de iluminação dentro do Marmoset, fiz um setup de iluminação dentro do Blender e depois comparei os dois. E para mim, assim, o resultado dentro do Blender foi muito superior ao Marmoset. Sem contar que eu consigo ter muito mais controle sobre a cena, sobre objetos, sobre câmera dentro do Blender, né? Caso você queira fazer animação, animar uma câmera passeando pelo objeto, o Blender ele é muito mais fácil, mais easy de você fazer esse tipo de coisa. E com o modelo pronto, né, com as texturas prontas, com o render pronto, tudo pronto, é a hora de fazer alguns testes lá dentro da engine para ver como o modelo tá, né? Como ele tá reagindo lá na engine em real time, né? Não é a mesma textura usada no Blender, então dentro do Substance a gente vai ter dois padrões de textura, né? Vai ter o padrão PBR que a gente exporta para dentro do Blender para usar o modelo lá dentro do Blender, e para Unreal é um outro padrão de textura, né? Então lá dentro do Substance, o próprio Substance ele já te oferece vários presets, né, de export de textura, né? Então a textura que a gente usa dentro do Blender é uma, né, um padrão baseado em PBR. Já
dentro da Unity é um outro um padrão, né? Que a gente vai ter só um mapa de Basic Color, um mapa de Normal e um terceiro mapa, né, que vai servir para Occlusion, Roughness e Metallic, né? Então, são apenas 3 mapas, né? O que é mais legal, o que é interessante, ter menos mapas, né? Para você linkar. E o modelo ficou legal lá dentro, eu gostei do resultado, assim. Óbvio que eu não mexi muito na cena, né? Só joguei ela lá dentro e testei para ver como tava se comportando, né? Como o material tava reagindo lá dentro. E eu gostei do resultado, achei que as texturas se comportaram super bem lá dentro, não teve muita distorção de cor, né? Porque muitas vezes acontece, né, de você mandar o modelo para lá e chegar lá dentro, acontece muita distorção de cor, né? Aquela cor, aquele look que você estava vendo dentro do Substance acaba não funcionando dentro da engine. Eu acho que nesse processo, nesse workflow, tudo ficou muito bom, teve um resultado muito legal lá dentro da End. Bom, e esse foi o overview desse projeto, né? Foi um projeto bem longo, né? Um workflow bem extenso, né? Mas no final acho que valeu a pena, eu aprendi bastante com esse projeto. Consegui internalizar bem o workflow de você pegar um modelo high e transformar ele em low até ele estar pronto para ser usado. Então acho que foi bem positivo, assim. Diz aí nos comentários o que você achou, se você tiver alguma dúvida sobre o processo, se você tiver alguma sugestão que eu possa melhorar aí no processo de workflow, alguma coisa que você faria diferente, deixa aí. Valeu!